Vamos então dar início à nossa audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e vamos ouvir o movimento associativo Manifesto de Protesto. Temos connosco o Safarid Ahmed Patuar e Flora Silva, quem agradeço já a disponibilidade de virem a esta casa e poderem responder, ou esclarecer o que vos for solicitado. Penso que tem, não sei se vos foi dada os tempos que têm e a forma como têm, então eu vou-vos explicar. Portanto, o requerente, neste caso o Bloco de Esquerda, irá fazer a apresentação do requerimento e explicar as motivações que levaram e porque é que acham importante virem cá a esta casa dar-nos o vosso contributo. Depois terão, em 8 minutos, terão 8 minutos que podem partilhar ou usar da forma que entenderem para fazerem também uma intervenção inicial. Depois os grupos parlamentares vão fazer, os vários que estão aqui representados colocarão as questões e depois no final têm 15 minutos para responder às questões que forem levantadas, que também dividirão ou partilharão o tempo conforme acharem melhor. E é tudo. Então eu ia já passar ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabiano Figueiredo, para a apresentação e para a intervenção inicial do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do movimento associativo por se terem disponibilizado a estarem presentes nesta audição que decorre, como a Sra. Presidente já referiu, a requerimento do Bloco de Esquerda. Em junho de 2024, em plena campanha eleitoral das europeias, o Governo decidiu acabar com a manifestação de interesse, o único mecanismo na lei portuguesa que permitia a regularização permanente e que permitia que em Portugal nós garantíssemos que todos os imigrantes que quisessem vir para Portugal tinham acesso a um processo simples, seguro, previsível e que ao longo de vários anos provou os seus méritos. O Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que conviveu durante muitos anos enquanto deputado com a existência deste mesmo instituto, passou a apelidá-lo de um mecanismo que garantia que Portugal tinha portas escancaradas. E o Sr. Ministro da Tutela, Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, também muitos anos como deputado da Assembleia da República, conviveu com este mecanismo de regularização, passou a entender que ele promovia o chamado efeito chamada. Como a motivação da decisão foram as eleições e não a boa e responsável política migratória, a decisão teve o resultado que o populismo de direita tem sempre. Chumba no teste da realidade. Vamos por partes. A Assembleia da República, muito recentemente, foi obrigada a criar um regime transitório para acomodar os casos em que os migrantes já tinham regularizado a sua situação junto à Segurança Social, ou seja, 12 meses de descontos, mas ainda não tinham tido acesso à autorização de residência, ou seja, a lei do Governo, a decisão do Governo, para além de profundamente injusta, estava também materialmente errada e teve que ser corrigida pela Assembleia da República. O Governo, desde então, passou também a desdobrar-se em anúncios de protocolos, em intenções de criação de vias rápidas para setores-chave que dependem fundamentalmente da mão de obra imigrante, a agricultura, as pescas, o desporto, a construção civil e podia por aí continuar. Porque o fim da manifestação de interesse criou um problema objetivo à economia e à sociedade portuguesas. Chegou-se, aliás, ao ponto de provocar de forma inédita o bloqueio da Liga de Basquete e uma concertação em todos os clubes para fazer uma greve, porque, objetivamente, o fim da manifestação de interesse paralisou o funcionamento de aspectos-chave da sociedade e da economia portuguesa. E ainda hoje estamos a ver o alcance desta decisão errada. O Ministro da Coesão não se tem cansado de alertar sobre o erro desta decisão e chega mesmo ao ponto de dizer que os objetivos de construção do PRR estão postos em causa. Especialistas e representantes do setor da construção civil avisam mesmo
que o setor que necessita de 100 mil trabalhadores se confronta hoje com dificuldades acrescidas na contratação de trabalhadores migrantes desde o fim da manifestação de interesse, porque se aumentou a rigidez e a morosidade dos processos de legalização. Ou seja, não se discute a necessidade do aumento da população imigrante em Portugal, porque essa é evidente. Aumentou sim uma camada de burocracia, de rigidez, criando problemas aos imigrantes, às imigrantes, à sociedade portuguesa e à economia portuguesa e até aos objetivos com que o Estado português se vincula para garantir que os fundos europeus são aplicados conforme se decidiram os seus órgãos soberanos e conforme nós, como é evidente, necessitamos. O relatório mais recente da AIMA, já produzido sob a tutela do atual Ministro, veio desmentir redondamente a tese das portas escancaradas ou do chamado efeito de chamada, quando denota que só 11% dos imigrantes usaram a manifestação de interesse para se regularizarem. A esmagadora maioria regularizou-se, teve acesso a autorizações de residência, que concedem ao abrigo dos vistos CPLP, que felizmente ainda nenhum membro do Governo se lembrou de apelidar de porta escancarada ou de fomentar o efeito de chamada, apesar de ser a mais representativa ferramenta de regularização de imigrantes que vêm trabalhar e ajudar a construir a sociedade portuguesa. Ou seja, os pressupostos do Governo estavam errados, o problema que existia era mesmo do Estado português, que durante anos não conseguiu processar atempadamente os pedidos de autorização, avolumando milhares de processos, dos quais os imigrantes, as imigrantes são as principais vítimas, porque não tinham acesso a documentos, o que lhes limitava o desenvolvimento do seu direito de personalidade em Portugal e lhes criava vários constrangimentos no acesso na relação com o Estado, com o setor privado, não os permitia sair do país, nem lhes permitia solicitar a reunião familiar. Uma catástrofe. Nunca foi a manifestação de interesse, mas foi o falhanço do Estado, o problema. Ao mesmo tempo, Portugal nunca deixou de ser um dos países mais seguros do mundo. Aliás, desde que existe manifestação de interesse, Portugal melhorou muito os seus indicadores nestes 17 anos de segurança. Somos hoje o 4º país mais seguro da União Europeia. Ainda ontem, a Ministra da Administração Interna foi taxativa, não se pode fazer nenhuma associação entre imigração e criminalidade, porque é isso que a realidade, os dados, a estatística, a nossa convivência social o prova. A imigração aumentou em Portugal porque a economia portuguesa cresceu. A imigração aumentou porque há necessidade de mais mão de obra para setores-chave aos quais os residentes não dão resposta. Nunca representou, nos últimos anos, um aumento de arguidos ou de reclusos estrangeiros, que, aliás, tem vindo a diminuir de forma significativa. Preciso dizer que a manifestação de interesse promove a imigração regular. O risco que existe agora, e que ainda estamos a avaliar, é que o fim da manifestação de interesse promova mesmo, como acontece na vizinha Espanha, onde a lei de imigração é bastante mais restritiva, a criação, como vimos nós também em Portugal, de bolsas gigantescas de mão de obra irregular, que no caso de Espanha tem particular incidência na agricultura. Ou seja, o fim do mecanismo flexível, testado, que existiu durante anos, pode mesmo ser um agente promotor da imigração irregular, da clandestinidade, do negócio das máfias, da sobreexploração laboral, sobretudo em setores de mão de obra intensiva e muito intensiva. As pessoas imigram para Portugal porque há emprego. Ouça-se as associações patronais. Porque a economia portuguesa necessita de mais mão de obra. E é por esse motivo e nenhum outro que a imigração aumentou para Portugal. O fim da manifestação de interesse parece-nos hoje evidente, vê-se uma mera ponderação política ou partidária e eleitoral. Não seguiu nenhum critério objetivo de segurança, porque nem podia seguir, porque não há nenhum dado que o indique. Não seguiu nenhum critério social objetivo, porque não há nada que o indique. Não seguiu um único critério económico objetivo, mas está a prejudicar a economia portuguesa. Não seguiu um único critério objetivo de promoção dos direitos humanos, porque arrisca-se a degradá-los. Quero agradecer muito a vossa presença, vou concluir, Sra. Presidente, a forma
como tem tentado sensibilizar as autoridades públicas, o Governo, a Assembleia da República, para rever esta decisão. Quero instar Vossas Excelências que exponham porque é que entendem que a manifestação de interesse deve ser reintroduzida e quais é que são os problemas e riscos associados ao seu fim. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para uma intervenção. Eu vou... Não, é aí embaixo. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados presentes. Muito obrigado, em nome do movimento, por nos darem esta oportunidade de expor as nossas preocupações e não deixar cair aquilo que para nós foi fundamental na mudança da legislação em Portugal para que a imigração fosse verdadeiramente regularizada e não, como foi no passado, sujeita a situações bastante complicadas. Há pessoas nesta sala, há deputados e deputadas nesta sala que foram acompanhando o movimento associativo também contra aqueles processos de regularização extraordinário que iam deixando acumular situações durante muitos anos e que depois se tinha que se dar o braço a torcer e afinal vamos lá regularizar porque já é demais, e com todas as consequências negativas que tinha, quer para as pessoas, quer para a economia, quer para as empresas. Portanto, em nosso entender, a manifestação de interesse foi, em 2017, finalmente transformada no verdadeiro mecanismo que regularizava a imigração em Portugal. E é importante dizer que a manifestação de interesse não era nenhuma porta escancarada, antes pelo contrário. Para quem é que podia fazer manifestação de interesse? Quem tinha um contrato de trabalho, ou promessa de contrato, ou estava a trabalhar a recibos verdes, quem tinha submetido online documentos fundamentais, como, por exemplo, onde vive e o registro criminal do seu país, que tinha que apresentar depois presencialmente, devidamente reconhecido pelos nossos consulados. Portanto, toda a informação que era submetida online era do conhecimento imediato do CEF, da AIMA, agora, mais tarde da AIMA, portanto, de quem se tratava. Se era uma pessoa que estava a trabalhar ou já tinha um contrato de promessa, ou se estava a trabalhar a recibos verdes, e se era uma pessoa que tinha realmente, não tinha problemas com a justiça no seu país, porque isso era condição essencial para poder vir a ter autorização de residência. Mas quando era chamado a ir ao balcão do CEF e da AIMA, mais tarde, para levar os seus documentos, porque podia enganar, podia estar a juntar documentos que não fossem verdadeiros. Portanto, não tinha residência a partir do momento em que submetia à manifestação de interesse os documentos online. Ele era provado ao balcão com os documentos originais, o contrato de trabalho, o seu registro criminal e todos os documentos que a manifestação de interesse obrigava a apresentar. E só era deferido o processo que cumpria todos os requisitos. Acompanhámos muitas pessoas que viram indeferidos os seus pedidos porque não tinham rendimentos equivalentes ao ordenado mínimo no caso de ser por contrato de trabalho ou 850 € no caso dos recibos verdes. Era indeferido. Não tinha residência a partir do momento em que submetia os seus documentos. Ia mais tarde para confirmar os seus dados, portanto, assim como também não tinha residência quem tivesse problemas com a justiça no seu país ou em Portugal, ou fizesse parte da lista do SIS, da lista dos serviços de informação, que só se iria descobrir quando chegasse o momento de ir à AIMA ou ao CEF. Qual era o período em que mediava entre o dia em que fez a manifestação de interesse online e o dia em que foi à AIMA? Não estava regulado. Era a AIMA, o CEF, que definia quando é que iriam ao balcão. Porquê é que havia pessoas 2 anos à espera? Foi culpa do imigrante? Não. Foi culpa da AIMA, do CEF, que não os chamou. Porque era preciso que houvesse uma ordem do CEF ou da AIMA para fazer o seu agendamento. E então fazia o agendamento no balcão que quisesse e tinha que levar estes documentos todos. Estes documentos eram analisados e só depois de avaliados todos os procedimentos, tinha trabalho, não podia estar desempregado, tinha que estar a trabalhar,
não tinha problemas com a justiça, tinha o comprovativo de morada, todas as informações que tinham sido submetidas online eram comprovadas. E, portanto, o tempo que tiveram que ficar à espera não dependeu deles, dependeu do CEF ou da AIMA. Todas as condições para deferir um pedido, um processo, eram perfeitamente transparentes. Não há, acho eu, nenhum outro processo mais transparente do que este. E mais, não é só transparente, como permitia a que o trabalhador que está em Portugal, que entrou com um visto, está em Portugal, mesmo que não fosse para trabalhar, tem possibilidade de ter o seu título de residência, tem uma manifestação de interesse, a partir do momento em que a tem, demora o tempo que demorar, ele está seguro. Não podem expulsá-lo, como aconteceu no passado, não é? Não pode ser expulso. E, portanto, durante este processo, o imigrante está seguro, a empresa também está segura, porque durante este período, no passado, as empresas eram sujeitas a fiscalizações. Se o imigrante não estava legalizado, a empresa era multada. E, muitas vezes, multas muito altas. A partir do momento em que tinha manifestação de interesse, a empresa, mesmo que fosse fiscalizada, não pagava multas, porque o trabalhador estava com a sua manifestação de interesse feita. Portanto, do ponto de vista do Estado, da nossa economia, também não éramos prejudicados. Aliás, não preciso de mencionar números, porque são conhecidos de toda a gente, de segurança social, etc. E, portanto, os imigrantes contribuíram verdadeiramente para que durante este período em que funcionaram com a sua manifestação de interesse, mesmo sem ter o título de residência, dessem os seus contributos. E, portanto, ficaram 2 anos não por culpa deles. Em nosso entender, a manifestação de interesse tinha tudo para correr sempre bem, desde que o Estado, através dos órgãos que, no fundo, fiscalizam ou garantem a confirmação daqueles documentos, também tivesse tido capacidade ou vontade, ou se calhar as duas coisas, para cumprir dentro dos prazos. Todo o fogo, no fundo, toda a imagem, o grande alarido que se criou foi porque havia 400 mil processos pendentes. É preciso que se diga que os 400 mil processos pendentes tiveram provavelmente a ver com uma estrutura do CEF ou da AIMA que não estava adequada às necessidades, à realidade que tínhamos. Pode ter também sido por outros motivos, mas não por responsabilidade dos imigrantes. E, portanto, há argumentos que não têm sentido nenhum. Não há portas escancaradas com a manifestação de interesse. Antes, pelo contrário, portas escancaradas haverá sem manifestação de interesse, como estará com certeza a haver, e não nos parece que sejam adequadas as propostas que vão sendo feitas, como, por exemplo, as vias verdes, os vistos de trabalho, que também já conhecemos ao longo dos anos, que não são respostas para o país, e vamos, com certeza, ressentir-nos todos disso. Os imigrantes, porque eles vão continuar a entrar, porque o país continua a precisar deles, só que não têm condições de se sentir seguros. As empresas, porque irão ter muito mais dificuldade em contratar legalmente a sua mão de obra, e a economia portuguesa e a sociedade portuguesa, que só fica prejudicada com isto. Tivemos tudo para que corresse bem, porque vamos deitar fora uma coisa que correu bem, porque não tivemos capacidade de a resolver convenientemente. Em nosso entender, o que era preciso mudar era realmente a forma como se o tempo que mediava entre o dia em que se faz a manifestação de interesse e o dia em que se vai cumprir. Terá que terminar, então. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos então agora dar início às intervenções dos grupos parlamentares e daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Nuno Gonçalves tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os colegas e as associações aqui presentes. Inicio por referir o seguinte. O Governo de Portugal, este Governo de Portugal, é a favor da imigração. Uma imigração regulada, uma imigração controlada e uma imigração que dê dignidade e humanismo àqueles que procuram o nosso país para melhorar de vida.
Eu quero recordar, ao contrário do que o Sr. Deputado o Fabiano Figueiredo falou sobre a manifestação de interesses, que era o único mecanismo na lei portuguesa, não era o único mecanismo na lei portuguesa. A manifestação de interesse só existia em Portugal, em todos os países da União Europeia. E era esse regime que fazia com que houvesse ou fosse muito propenso à fraude. E não sou eu que o digo. A entidade que supervisiona e acompanhava a manifestação de interesses é ela própria que diz que era um sistema muito propenso à fraude. Portanto, o que nós temos que pensar aqui é na estratégia que não vá contra o imigrante, aquele que procura melhorar as suas condições de vida em Portugal e que deve ser bem recebido e nós queremos recebê-lo, mas deve ser aquele imigrante que sabe que chega a Portugal, vai ter condições para ter acesso à saúde, acesso a um local de trabalho, poder usufruir do seu rendimento e ter uma casa digna e condigna, e não ter uma casa onde se faz um aluguer quase de colchão, onde uns saem para outros se deitarem. Isso não é dignidade, nem é um bom acolhimento dos imigrantes. E isto veio logo porque Portugal teve sempre um plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos, e é aí que devíamos estar. E não correu tão bem como foi dito, porque, quero recordar, que o plano para a prevenção e combate ao tráfico de seres humanos cessou em dezembro de 2021. E nunca mais ninguém ligou a nada disso. Em 2021. E foi este Governo já quem lançou, e está em consulta pública, o 5º Plano de Ação para combater o tráfico. E também não correu bem a manifestação de interesses dizendo que era o único meio legal para legalizar e que não havia a possibilidade de redes de tráfico estarem por trás da manifestação de interesses. Porque eu quero recordar que nas 7 horas que mediaram a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro e a entrada em vigor, deram entrada 3.000 processos na AIMA. 3.000 completamente elaborados. Ora, 3.000 processos a dar entrada em 7 horas não é de quem não está atento à situação ou quem não tem por trás uma rede a fomentar esses processos. E também dizer que as cerca de 400.000 pessoas que estavam à espera foi muito por culpa de um conceito ideológico que se criou ao terminar com o Serviço Estrangeiro de Fronteiras. Terminou-se o Serviço Estrangeiro de Fronteiras, eu sei que vai ser dito que foi para retirar o complexo policial para a parte administrativa, mas a verdade é que o caos que se gerou não teve uma alternativa e a AIMA não tinha meios para resolver o problema que os imigrantes deparavam quando chegavam a Portugal. Portanto, e para concluir, o estigma que se quer pôr em cima do Governo que é contra os imigrantes não é verdade. O Governo apoia e fomenta a vinda de imigrantes para Portugal, mas dentro de formas reguladas. E essa forma regulada é a forma que se consegue, do ponto de vista humanista, dar dignidade a quem nos procura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a presença das associações representativas e queria começar por dizer que penso que mais importante do que aquilo que nós achamos ou que o PSD acha ou que outro partido acha é aquilo que as associações representativas sentem e sabem por experiência própria porque representam os imigrantes. E, portanto, penso que deve haver aqui alguma humildade em termos do que é que se acha, porque nos trazem aqui aquilo que é a realidade verdadeira, sentida pelos imigrantes e, portanto, eu ia direta àquelas que são as questões que nos trazem. As preocupações que nos trazem relativamente ao fim da manifestação de interesses, que foi de facto feita sem aviso, de um dia para o outro, e isto é tudo menos mostrar preocupação com os imigrantes, sobretudo quando a campanha eleitoral foi marcada por uma ideia de regular uma imigração que estaria descontrolada e também dizendo que isso seria importante para a segurança das pessoas, portanto começou aí o toque da ligação da imigração
à insegurança e, portanto, isto é uma preocupação evidentemente legítima, que se é verificada no concreto, e esta questão de não confundir a realidade que estão aqui a tratar com crimes como tráfico de seres humanos e outros que é uma realidade à parte. Estamos preocupados como é que os imigrantes que, por sua vontade, querem ter uma vida regular em Portugal, vêem-se agora depois de finda a manifestação de interesses. Estão também muito preocupados relativamente a discursos de ódio nas redes sociais e discriminações em contexto escolar. Não admira. Nós estamos a viver um momento mundial, um momento europeu também e um momento nacional, em que a imigração é tema de uma forma que não era há anos atrás. E, portanto, o discurso de ódio contra imigrantes, as mentiras que circulam na internet, ainda agora, quando foi esta manifestação absolutamente pacífica, pela igualdade, pela dignidade das pessoas, pelo respeito, pela não discriminação, que, enfim, o Sr. Primeiro-Ministro acha que foi feita por extremistas, mas eu estava lá, também estavam, e estavam pessoas de centro-direita, pessoas sem partido, e que foi equiparada a uma outra manifestação de pessoas vestidas de preto, nacionalista. Essa manifestação foi atrapalhada pela divulgação de panfletos falsos, fingindo que era dessa mesma manifestação, que dizia, no fundo, imigrantes daqui para fora. E, portanto, de facto, estamos num contexto muito difícil e preocupa-nos muito e gostávamos de falar convosco mais vezes sobre como combater este discurso de ódio nas redes sociais e, sobretudo, o que é que devemos fazer mais com algo que é absolutamente inadmissível, que é a discriminação, que sentem que é crescente em contexto escolar de imigrantes que aqui vivem. E depois, quando nos falam nessas dificuldades, dizem-nos que o discurso que ouvem que de facto não ajuda. Reparem, nos Estados Unidos, o discurso relativo à imigração foi um discurso que dominou a campanha, aliás, com ameaças de deportação, e o discurso foi vencedor. E é um discurso que tem feito escola. Nós cá tivemos, de facto, uma célebre conferência, que já foi aqui referida às 8 da noite, a dizer que o país não podia ficar à sombra da bananeira em matéria de segurança, e avançou-se para um discurso público sobre segurança misturado com a imigração e misturado também com a questão, ao mesmo tempo, da retirada dos imigrantes não regulares do Serviço Nacional de Saúde, que transformou isto tudo em algo muito aceso. E o que eu gostava de vos perguntar é, quando sabem pelos números que conhecem melhor do que nós, do Índice Global da Paz, quando sabem que Portugal é o 7º país mais seguro do mundo, quando sabem que Portugal é o 5º país mais seguro da Europa, o que é que acham que leva ao Primeiro-Ministro, que, como foi dito, foi Primeiro-Ministro muito tempo com manifestação de interesses, foi Primeiro-Ministro, foi deputado numa altura em que a segurança era esta ou até um bocadinho pior. O que é que leva um candidato a Primeiro-Ministro e agora Primeiro-Ministro a fazer da segurança de Portugal seguro um tema? Porquê que é tema? Porquê que estamos todos os dias a lidar com Portugal seguro, com operações policiais preventivas, como a que vimos no Martim Moniz? O que é que leva a que de repente haja um incidente no Largo do Intendente e toda a gente diga que ele se tenha passado no Martim Moniz? E como é que vêem, e termino com isto, um governo que diz que está muito preocupado com a situação real dos imigrantes, que ao mesmo tempo que revoga a manifestação de interesses, prorroga a legislação do Covid. Ou seja, uma pessoa que entra com um visto de turismo, até junho, se não estou em erro, de 2025, o seu visto vai sendo prorrogado. Não podem fazer um contrato de trabalho, ter uma vida normal, etc. Mas ilegal ninguém fica. Portanto, situação mais anómala do que esta e mais desconfortável e pouco digna é que nunca vi. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Chega. Tem a palavra. Obrigado, Sra. Ao que percebo, irá dividir com o Sr. Deputado João Paulo Graça. 3-2, sim. Obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer aqui a Srs. Deputados também. Quero agradecer aqui à Sra. Flora Silva e Mohamed Papua, penso que é assim. Mohamed Papua. Sari Ahmed, peço desculpa, mas não sei soltar. Bom, eu
não vou participar aqui no que aqui está a acontecer. Vou entrar na realidade. E entrar na realidade é o quê? É perceber que o fim das manifestações de interesse é o início da reposição da legalidade. Porque as manifestações de interesse não era mais senão uma ilegalidade. Alguém de 200 países do mundo, segundo consta no relatório, vêm para Portugal com o visto de turismo e depois ficam cá. Portanto, e foi a partir daí que as manifestações de interesse nasceram. Portanto, nasceram numa mentira. Aliás, nasceram num desrespeito pelas entidades e pelas autoridades portuguesas. É preciso perceber do que é que estamos a falar. A senhora Isabel Moreira disse agora que a senhora deputada Isabel Moreira diz que estas associações é que sabem e que devemos ouvi-los. E o senhor deputado Fabiano Figueiredo, das primeiras palavras que lhe saíram da boca foi populismo de direita. E eu compreendo e vou explicar. Daí eu dizer que não vou compactar com o que está aqui a acontecer. Eu vou entrar na realidade. Ora, este movimento de associações, vou dar aqui 2 exemplos. Um deles é da senhora Flora Silva, que aqui está, que tinha uma pergunta para si. Mas primeiro vou ao senhor Timóteo Silva, que é o presidente da maior associação de imigrantes, faz parte deste movimento, e que diz: o objetivo da manifestação, que foi feita aí, é o regresso das manifestações de interesse. Mas depois acrescenta: a extrema-direita está a crescer em Portugal. E já vamos perceber onde é que eu vou chegar. E estou a dizer aquilo que ele disse. A extrema-direita não tem terreno em Portugal. Vamos fazer combate, vamos fazer-lhes frente. Bom, aqui já começamos a perceber quais são os interesses e uma certa instrumentalização. A senhora Flora Silva, que aqui está presente e que no site do Bloco de Esquerda está como ativista, não sei como é que se sente que é, mas pelo menos no site do Bloco de Esquerda é uma ativista, disse em outubro, e vou passar a citar a senhora Flora Silva, que gostaria de uma resposta, porque nós estamos na Casa da Democracia, estão aqui, penso que todos os partidos representados, ou quase todos, e a senhora fez uma afirmação muito grave, que eu gostaria de ter uma resposta. Eu não, penso que todos nós, mesmo ali a extrema mais radical. Passar a citar. O discurso de ódio é extremamente grave e é profundo. Temos partidos abertamente a desejar que haja morte de pessoas. Eu gostaria, já que estão aqui os partidos todos, ou quase todos, senhora Flora Silva, diga lá então que partidos são esses que desejam a morte a pessoas. Eu também quero saber, porque é extremamente grave. Obrigado. Sr. Deputado João Paulo Graça, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Quero dar as boas-vindas aos representantes do movimento. Dizer que a manifestação de interesses já era até recentemente um procedimento estabelecido pela Lei de Estrangeiros de 2007, que possibilitava a regularização de imigrantes já em Portugal que tivessem entrado como turistas, que era fácil, e estivessem em busca de trabalho ou estudos, também era fácil. Foram 17 anos que o referido instrumento permitiu os estrangeiros estarem de forma legal, ou melhor dizendo, permitiu que se legalizassem. Mas vamos a factos. No documento apresentado pelo Bloco de Esquerda, diz em certa parte discordância relativa ao fim das manifestações de interesse. Sublinham, nomeadamente, que esta medida, além de deixar de fora dezenas de milhares de pessoas que já estão a descontar para a segurança social portuguesa. Ora, isto é mentira. É mentira, porque logo na própria lei de 2024 dizia o seguinte: salvaguardando, contudo, a situação dos cidadãos estrangeiros que já iniciaram procedimento de autorização de residência ao abrigo daqueles. Mas foi reforçada, efetivamente, mais tarde, previa-se que fosse mais cedo, a 7 de novembro, onde diz, no artigo 3, quer no ponto 2, a linha A, B e B, e depois o ponto 3 refere, os casos referidos no número anterior continuam a reger-se pela lei de 2007, ou seja, isto não veio prejudicar ninguém que já cá estava. Mas disse também, além do requerimento, disse aqui o senhor deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda, o Estado falhou porque foi incompetente, não abriu concursos para as instituições e os processos acumularam. É verdade. É verdade, mas se a gente se lembrar, o seu partido fez parte de uma geringonça durante 6 anos e deixo-lhe a pergunta: quantos concursos abriram para o IRN, para o CEF e por aí afora? A medida não foi levantada pelo PS, mas sim pelo Chega. E ao contrário do que diz, que foi populista para eleições, sabe qual foi a resposta? Foi o resultado das eleições. Os portugueses querem
as leis de direita e não de esquerda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tem a palavra. Senhora Presidente, seguindo uma boa norma desta Casa, de respeito pelas pessoas que aceitam ser recebidas na nossa comissão, eu não irei responder às várias provocações feitas pela bancada que falou anteriormente, porque, independentemente de nós concordarmos ou discordarmos das pessoas que aqui ouvimos, das instituições que aqui ouvimos, chamadas por outros partidos, devemos, enquanto deputadas e deputados, o nosso respeito, mesmo quando dizem coisas que colidem com as nossas convicções. Encontro-me várias vezes nessa circunstância, sendo essas pessoas representantes por instituições que são mais próximas de outros partidos ou cujos dirigentes têm um percurso cívico para outros partidos que não o meu. Portanto, será com base nesse entendimento democrático que permitiu sempre a divergência e o debate, nunca o anulou, que eu irei ignorar o que acabou de acontecer e voltar para o debate que nos traz aqui hoje, que é o mérito da existência da manifestação de interesse, posição que o Bloco de Esquerda prefere e que outros deputados discordam, e quero voltar a esse debate. O Sr. Deputado Nuno Gonçalves disse que eu referi que a manifestação de interesse era o único instituto que existia na lei para a regularização de imigrantes. Faltou só uma palavra para me citar corretamente. O único mecanismo de regularização permanente. E o permanente, aqui como nos caracóis, faz toda a diferença. Porque o permanente é o que permite que nós evitemos regressar ao modelo de bolsas de imigração, de imigrantes em situação irregular. E esse risco é admitido pelo Governo. Repare que no plano migratório que o Governo apresenta, admite logo a possibilidade de existirem processos de regularização administrativa. Ora bem, porquê é que o Governo o admite? Porque há esse risco. Porque se vai ter que sanar do ponto de vista administrativo, porque nós tivemos essa experiência nos anos 80, nos anos 90 e no início dos anos 2000. Por isso é que se evoluiu para a manifestação de interesse, que era, aliás, alvo de um consenso parlamentar alargado, muito para lá das fronteiras do partido que eu aqui represento, Sr. Deputado. Há uma história por trás disto. Repare, não se pode culpar a população imigrante que vem para Portugal trabalhar, porque os indicadores do emprego e do desemprego assim o demonstram, porque são chamados pela economia portuguesa do entupimento administrativo, tal como não se pode culpar os imigrantes, que aliás são vítimas das redes. E por outro lado, nós olhamos para os dados da AIMA, aos quais regresso, porque são já produzidos sobre a alçada deste Governo. O mecanismo mais utilizado para aceder à autorização de residência é o visto CPLP, que é de emissão muito facilitada, e que o Sr. Deputado, e bem, e espero que assim continuemos, pelo menos entre o PSD, o Bloco de Esquerda, o PS, o LIVRE, o AIL e o PCP, não considerar uma porta escancarada, como é evidente, porque as comunidades imigrantes mais significativas em Portugal são as que são abrangidas por esse mesmo mecanismo, que é de acesso tão fácil quanto a manifestação de interesse, que convém recordar, a manifestação de interesse, ao contrário do que foi dito, pressupunha descontos para a segurança social, porque sem existir, não estou a dizer que foi o PSD que disse, não foi o PSD que disse, mas só para que fique registado em ata e para quem nos está a acompanhar o saiba, a manifestação de interesse pressupunha 12 meses de descontos para a segurança social, só depois desse período é que podia aceder à autorização de residência, como é evidente. O problema, como está visto, e com isto concluo, é que o fim deste mecanismo não tem a ver com critérios objetivos de política migratória, ou com critérios objetivos de política económica, ou de promoção dos direitos humanos, ou de defesa do país em relação às redes de tráfico, aliás, como está por demais provado. Quanto mais burocrático, pesado, difícil e proibitivo for os mecanismos de regularização, mais força têm as redes, porque veja só, uma das fronteiras mais vigiadas do mundo, o Texas, com o México, tem as redes mais sofisticadas e violentas do mundo. E não estou a dizer que Portugal evoluiu para esse cenário, não é nada disso. É só para mostrar que é um caso extremo que prova que não é a hipervigilância, a criação de mecanismos jurídicos que dificultem ao máximo a locomoção, o movimento de população, que previne a imigração.
Tal como nós, portugueses, e com isto concluo mesmo, imigramos para o centro da Europa, porque no centro da Europa precisam de mão de obra qualificada, ao qual nós conseguimos responder, porque o critério é sempre, por um lado, a economia e, por outro, a busca de uma vida melhor. E disse, Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também os representantes do movimento, que é para ouvir a vossa opinião que nós estamos aqui, apesar de alguns grupos parlamentares parecer que, porventura, acham que estão no plenário ou que esta audição é acerca deles. Não é. É acerca daquilo que vocês têm para nos dizer e daquilo que nós temos para vos perguntar. Nós também somos críticos da política migratória deste governo, também achamos que foi um erro acabar com a manifestação de interesse, que se misturou de uma forma muito desonesta um problema que era um problema real e uma série de problemas que foram cometidos durante a extinção do CEF e a passagem para a AIMA, e que se confundiu esses problemas com o mecanismo. Isso é que é a base de muitos problemas que nós estamos também agora a assistir e de uma retórica que o Governo escolheu adotar sobre esta temática, quando podia ter tido um discurso, sim, sobre isso, um discurso até crítico do Governo anterior, porque tinha muitos pontos para poder criticar nessa matéria, mas sem sacrificar os imigrantes e sem pôr em causa os direitos dos imigrantes, que, como aqui já foi dito também, eu concordo em absoluto, a imigração é tanto mais regulada quanto se criem canais legais para ela ser regularizada. Não vale a pena fingirmos que, revogando leis, as pessoas vão deixar de vir para Portugal. Elas vão continuar a vir para Portugal. Portanto, ou nós damos uma forma das pessoas poderem fazer tudo de uma forma honesta, clara, transparente, legal, ou não damos e elas tentarão sobreviver da melhor maneira que conseguirem. Em todo caso, de forma um bocadinho mais concreta, relativamente a este plano de ação para as migrações que o Governo apresentou, perguntava-vos que análise é que fazem da implementação que tem estado a ser feita e também do impacto que o fim da manifestação de interesse teve nas pessoas que representam, e se identificam, na vossa experiência também, dificuldades acrescidas no acesso a direitos básicos das pessoas que têm apoiado. Também relativamente ao regime transitório que foi criado, porque também a extinção da manifestação de interesse foi feita com os pés e foi feita apenas por propaganda, e depois foi preciso o Parlamento vir a aprovar um regime transitório com a Lei 40/2024, que balanço é que fazem também do impacto desse regime transitório. Relativamente ao acesso à AIMA, também gostaria de perguntar se têm alguns dados ou conhecimento sobre a evolução da análise dos processos pendentes. Ainda recentemente, no dia 13, saiu uma notícia que dava conta que, pelo menos no Porto, se continuava a verificar situações de pessoas que dormem em frente às instalações da AIMA para tentarem ter a oportunidade de ser atendidas. Perguntava-vos se é também essa a experiência que têm, e também relativamente às questões depois de acesso aos tribunais, de acesso efetivo aos tribunais, e se foram no passado referidas as dificuldades em aceder aos agendamentos para efeitos no passado foram referidas essas dificuldades de aceder aos agendamentos para o reagrupamento familiar. Também vos perguntava sobre essa situação, em que ponto é que está, e, por fim, se têm mantido contacto com o Ministério, com o Ministro, se têm conseguido ter também espaço de intervenção e diálogo com o Governo, que nos parece essencial, sendo certo que conhecemos também as dificuldades, nomeadamente no acesso a financiamento, a conseguirem manter os serviços a funcionar e conseguir dar apoio às pessoas que deles precisam. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora 15 minutos para responder
fazerem os comentários que entenderem, que distribuirão entre os senhores da forma, ou falará só um ou os dois, conforme entenderem, isso é ao vosso critério. Inteira liberdade sobre essa forma de distribuir. Vai começar? Tem a palavra, então, faz favor. Muito boa tarde. Muito obrigado conosco, senhores e senhoras deputados. Muito obrigado, Presidente da Comissão. Acho que aqui tem uma falta de informação. Falta de informação. O que é manifestação de interesse? Flora já explicou. Qual é o processo os imigrantes vêm para regularizar esta manifestação de interesse? Uma pessoa, manifestação de interesse, eu repetir porque precisa de ligação com estas palavras. Precisa de contrato, precisa do registro criminal, precisa do registro criminal do país de origem e do Portugal. E também, se uma imigrante, para receber o título de residência, precisa de um desconto, segurança social, continuação. Se é disparado, não pode ficar aqui em Portugal. Se eu fazer alguma coisa, criminalidade, ou preso ou fora de Portugal, porque se o seu registro criminal não está limpo, não pode ser regularizado, aí mas não é aceita. Então significa quê? Significa que o criminal não pode ficar aqui em Portugal, o criminal não é imigrante e não pode ser regularizado em Portugal. E não é só Portugal. Se é um criminal do Bangladesh, não pode ficar aqui, porque o Bangladesh, Índia, Nepal, qualquer coisa, o Brasil, não pode ficar aqui porque precisa o registro criminal limpo. Segunda coisa, esta manifestação de interesse, quem quer dizer que quem é turismo, quem é qualquer visto, aí fazer esta manifestação de interesse. Então, Portugal precisa de imigrantes. O senhor deputado explicou que 100 mil ou 80 mil imigrantes por ano nós precisamos, não é? Então, as pessoas vão aqui, parece turismo, mas ficam aqui em Portugal, mas como maneira? É para trabalhar. É trabalhador, ele está a trabalhar. Portugal precisa de imigrantes para trabalhar. Mas ele chegou a Portugal e o manifestação de interesse, este processo de manifestação de interesse, ele submeteu documentos e regularizada. E está a trabalhar, desconto no Segurança Social, estão a trabalhar. Portugal precisa de trabalhadores, mas ele chegou de qualquer forma, mas está a trabalhar. Está certo, acho que não tem nenhuma coisa errada. Este não pode, quem chegou, ele não é criminal, ele não faz alguma coisa de criminalidade, nada. E também você vir a estatística da criminalidade, desceu, não é, subiu. Imigrante subiu duplo, está bem, mas subiu. O que é subiu? Subiu imigrantes, subiu contribuição à Segurança Social. Isso já está explicado, está em números, não é? Nós fazemos isso, não é que é falar sobre a coisa dos imigrantes, mas isso é número, isso prova. Prova dos menos de criminalidade, prova dos mais de contribuição. E qualquer imigrante, se não trabalha, não pode ficar aqui em Portugal. Por quê? Como vai viver aqui? Como viver aqui? Porque, e também, você vai, acho que falta de informação. Posso perguntar, senhores deputados, vocês têm acesso, pergunta ao Segurança Social, 3 vezes mandar carta para abrir um fundo de emprego. 3 vezes visitaram, vários desafios. Isso é falta de informação. Não é, eles recebem muito, é muito menos. E também, agora vocês já sabem, no Portugal, vida como é que é. No 500 euros, uma família não pode viver aqui. Então, eles trabalham mesmo. Não é trabalho só uma trabalho. Às vezes, vários trabalhos, 2, 3 trabalhos. Trabalho extra, porque ordenado é 170 agora, bem começou, mas tudo bem, aumentou. Você já sabe, o problema, desafio dos rendas, casas, isso é mais complica. E também os imigrantes não têm apoio, muito apoio não têm acolhimento, tem exploração. É uma pessoa, eu já tive várias experiências, acho que os parlamentos, como que fazer? Eles fazem uma nova lei, que eu assino dizer que é esta lei. Então, se sai manifestação de interesse, como é que sabe este 12 meses de desconto? Se eu primeiro estava manifestação de interesse, uma pessoa entrou, pediu o registro criminal, pediu o contrato, pelo menos identificado. Agora, como é que vai identificar estas pessoas que agora, depois 3 horas, sai informação, fechou? Só 3 horas. Declarou, 3 horas, está fechado, pumba. Mas agora que existe o pessoal, como é que vai identificar isto? Isso é o contrário do Estado. Esta lei é contrária do Estado. Contrário de segurança. É a mesma. Eu vou dizer que, senhor deputado, dizer que eu chego, desculpe lá, eu não consigo lembrar o seu nome. Não, agora aqui,
Todos os dias nós vimos nas redes sociais que nas redes sociais não é sobre Portugal, sobre contra a imigração. Sobre tudo, 1 hora, 2 horas depois, sobre este contra a imigração. E também, esta notícia não é verdadeira. Várias vezes, a comunicação social, o Polígrafo SIC, provou. Um vídeo saiu que os imigrantes fazem roubar comida. Mas este vídeo estava na Letônia, não é Portugal. Então, isto acontece que isso é tristeza, isso é uma informação falsificada. Eu estou a dizer que manifesto de interesse, processo, aquele mecanismo, precisa um mecanismo, nós vamos dizer que não precisa voltar a manifesto de interesse, mas precisa um mecanismo o mesmo que o pessoal regulariza bem e com dignidade, não tem exploração. Agora há que trabalhar sem documentos, aquela lei do iniciativa liberal que apresentou 12 meses agora. Agora, como é que este tipo de pessoa, como é que vai identificar? Como é que vai a resposta a essa? Não tem nenhuma situação. Pelo menos antes teve um papel do manifesto de interesse, um documento que pediu. Agora como é que é? Agora você já sabe, esta não tem, dentro deste tipo pessoal, pode ser um criminal, porque agora não consegue pedir o registro criminal. Então, isso é que é o problema. Nós que não precisamos manifestar interesse, um mecanismo. E também, você também precisa saber entrar neste processo, o que é processo. Mas não é problema. Agora falta vai dizer que vai agora outra pergunta à pessoa qualificada. Também falta. Posso fazer outro mecanismo, como é assim, visto de trabalho, já estava aberto, quando estava manifesto de interesse, estava visto de trabalho, estava visto procurar trabalho, vários mecanismos já tem, mas não funcionou. E o diretor do CEF, acho que eu não lembro o nome, dele que afirmou, aquele cota que colocou, isso cota já falhou, acho que 10 anos antes. Quando estava a CEF, um diretor que afirmou, não lembro isto. Então, isso é que agora nós andamos atrás. É contrário do Portugal. Nós precisamos de imigrantes, mas nós não tem mecanismo. A grande fila você não dizer que é grande fila no AIMA, mas é culpa dos imigrantes. Não é culpa, por que fila do AIMA? Porque a AIMA não tem resposta. A AIMA não tem resposta. Agora, fila dos imigrantes, nas redes sociais nós vimos a exploração aos imigrantes. Isso não é verdade. Não é expressão imigrante, isto é falência do AIMA. Esta imagem mostra a exploração de imigrantes, mas não é exploração de imigrantes, isso é falência do AIMA. A AIMA não tem resposta, a AIMA não tem senha, a AIMA não tem resposta, por isso, pessoal, a grande fila do AIMA. Uma pessoa, historicamente em Portugal também emigraram, muitos portugueses também emigraram. Vocês já sabem, acho que isso é uma vergonha, vou dizer. Os deputados, às vezes, não consigo falar, e também, pelo menos, eu vou dizer. Vocês, como fazer uma nova lei, precisam de uma comissão com imigrantes. Representantes de imigrantes, nós milhares de pessoas, nós enfrentamos, qual é o problema? Nós conseguimos juntar coisas que estão melhor para Portugal. Está bem? Flora. Faz favor. Obrigado. É muito pouco tempo para responder às várias questões, portanto, acredito que não consiga responder às perguntas que foram colocadas e que gostaria bastante de o fazer. Mas, dando assim uma pincelada, porque só pode ser assim, relativamente ao tema do Portugal Seguro, porque agora isto, preocupa-nos muito porque se está a associar muito à imigração, à manifestação de interesse, à legalização, às portas escancaradas e nós apelamos para os senhores deputados para que tenham em atenção que o discurso contra o imigrante nos traz desconforto não só aos imigrantes, mas como também aos portugueses. Isto vai gerar movimentos que nos deixam inseguros a todos. E não é justo, não é correto. Não são os imigrantes, nem sequer há provas disso. E, portanto, há tantos estudos que estão a ser feitos e publicados. Não aumentou a criminalidade. Não são os imigrantes que contribuem para que a criminalidade aumente. Portanto, vamos deixar... E com certeza que os senhores deputados têm mais força do que nós, porque estão na casa onde podem ir tomando, fazendo as leis que possam, de certa maneira, controlar isso.
e que não seja pela parte do Governo que surjam ou que seja espelhado este discurso. Nós precisamos dos imigrantes, precisamos deles seguros e precisamos deles satisfeitos e com a sua dignidade como pessoas, como trabalhadores e como pessoas. E hoje um discurso contra um generaliza o discurso contra todos. Depois é toda a gente igual, são todos imigrantes e, portanto, isto gera insegurança, gera muitos problemas para os imigrantes, com certeza, e para a opinião pública, que deixa também mesmo os outros cidadãos inseguros. Relativamente ao plano que implementa, o plano do Governo para a imigração, há coisas que foram bem tomadas, nomeadamente a implementação, a criação da estrutura de missão. Evidentemente, tinha que ser tomada uma decisão, porque era impossível deixar alastrar todo o número de processos pendentes e que não iam ser resolvidos com a pequena estrutura que a AIMA tinha. Portanto, a estrutura de missão foi criada, está a chamar as pessoas, penso que é um bom ritmo, veremos se consegue, não tenho conhecimento ainda de nenhum título de residência emitido, mas que já lá foram muitos milhares de pessoas e que as coisas estão a andar, portanto espero que corra bem e que tenha sido uma medida correta para que se resolvesse processos que estavam realmente pendurados há muito tempo. Há, no entanto, algumas medidas que precisavam de ser tomadas rapidamente. A demora é muito difícil, complica muito o funcionamento e estimula também este discurso, que é não podemos ter uma AIMA pequenina para dar resposta a tantos novos imigrantes que já estão com CPLPs e com residências e com tudo isso. Precisamos de uma estrutura forte, que não há. Inclusive, a própria estrutura de missão foi buscar gente à AIMA. Portanto, isto não pode ser. É preciso medidas urgentes e tem que ser trabalhadores com os seus direitos garantidos, não trabalhadores precários, não trabalhadores das associações, como estavam no CNAIM e como estão ainda na AIMA, e nós temos também lá, a associação também lá tem mediadores na AIMA, mas precisamos de reforçar essa estrutura, porque não, com certeza não lhes passa pela cabeça as dificuldades que as pessoas têm em renovar um título de residência. Porque é que o Decreto-Lei 41A 2024, felizmente, ainda se alargou até 30 de junho de 2025? É porque senão tínhamos centenas de milhares de pessoas com os seus títulos de residência por renovar há anos, desde a pandemia, que é um problema. Criam-se algumas situações excepcionais, renovações automáticas, excelente, mas depois não consegue abranger toda a gente. Criam-se situações excepcionais, mas continua a ser muito grave. As renovações das autorizações de residência, os filhos dos imigrantes que nascem em Portugal e que não têm documento e não têm abono de família e não têm direitos nenhuns, são ilegais, se é que se pode dizer ilegais, são irregulares e nasceram em Portugal. O reagrupamento familiar é outro grande drama, não é? Toda a gente que imigra, que tem o seu trabalho, a primeira coisa que pensa é trazer a família, naturalmente. Mas nós estamos há anos com as portas fechadas, não se pode trazer a família. Não pode ser. Se a pessoa trabalha, tem condições de a ter cá, tem que vir. Criou-se, é verdade, aqui um mecanismo, que já penso que já nem é deste governo, que já é do anterior, que é os pedidos online para os que estão em Portugal, para as crianças e os pais que estão em Portugal. Excelente. Demora muito tempo, a plataforma está sempre em baixo, pronto, mas é uma medida e é qualquer coisa. Mas os que estão fora nunca mais conseguem entrar. E é realmente um problema. Pronto, reforço da AIMA é urgente. Mas como a minha preocupação continua a ser a manifestação de interesse, e eu confio sinceramente, e é por isso que aqui estou, senão não estaria, que este Parlamento, com as forças políticas que tem, que este Governo, com a sensibilidade que diz ter para a imigração, seja capaz, eu não queria dizer voltar atrás, porque voltar atrás custa sempre a toda a gente, mas encontre uma outra forma de regularização permanente da imigração, que não é a metro
para o setor A, B ou C, que não é o visto de trabalho, que não é, e todos sabemos que não é, não podem ser estes. Os tráficos, as máfias acontecem. Não foi com a manifestação de interesse, porque, como eu já aqui expliquei, é mesmo verdade, só tinha residência quem chegava ao balcão e cumpria todos os requisitos. Se a máfia existiu, não, é que a manifestação de interesse podia acontecer. Eu não estou a dizer que não existiam. E conheço muitas situações em que metiam papéis em branco. Eu não estou a falar de cor. Eu sei o que era a manifestação de interesse. Agora, tinham que ir todos ao balcão. E não era o mafioso que ia lá acompanhar. Tinha que estar num balcão da AIMA, que por acaso até foi o imigrante que escolheu. E vai lá e vai, tem que fazer prova de tudo. Está a trabalhar. Não esteve e agora já não está. Não esteve e foi-se embora e agora voltou. Isto não dava. Não dava na manifestação de interesse. Era obrigatório estar a trabalhar. Ou a contrato ou a recibos verdes. Era obrigatório não ter problemas com a justiça no seu país, nem ter em todo o espaço Schengen. Acompanhei muitas pessoas que tiveram que andar a desbloquear processos na Itália, na Bélgica, na França, porque tinham passado por lá antes e havia por lá processos pendentes. E chegavam ao momento de ir à AIMA, ao CEF na altura, e o CEF dizia, não, há aqui um alerta do SIS. Tinha que se ir à Comissão dos Direitos, agora não me estou a lembrar do nome, portanto, saber o que é que aconteceu. Terá que abreviar só, se não se importa. Sim. E, portanto, isto era muito seguro. Por isso nós defendemos e continuamos a achar que vale a pena continuarmos a defender. E apelo sinceramente, para que pensem nisto, pela experiência, se for necessário voltarmos a reunir, com quem quiserem, voltaremos a reunir. Trabalhamos com imensos imigrantes, atendemos todos os dias centenas de pessoas por todas as associações. Na minha associação atendemos quase todos os dias 100 pessoas por dia. E contactamos com a AIMA, mandamos e-mails, pedimos agendamentos, fazemos tudo e mais alguma coisa para ajudar os imigrantes na sua integração. Portanto, conhecemos a fundo a situação dos imigrantes em Portugal. Vamos onde quiserem. O Governo, estamos ainda à espera de uma reunião a que pedimos, o próprio PSD também ainda não nos recebeu, o grupo parlamentar. Estamos completamente interessados em explicar, responder às perguntas todas, porque este é o caminho seguro. Seguro para os imigrantes, mas seguro para Portugal. Qualquer outro, podemos mascará-lo como quisermos, mas vamos mais à frente reconhecer que cometemos a maior asneira, até porque temos experiência do passado. São muitos anos. Agradeço-lhe imenso, mas já ultrapassou bastante o seu tempo. Muito obrigada, quero agradecer. Faz favor. Uma coisa que agora nós sabemos que o CRP, artigo 3, linha 2, que o senhor deputado falou, agora a AIMA não tem marcação. Se vai um advogado falar com ele, paga 1.000 euros, já tem marcação. Mas esta mesma lei, uma pessoa não consegue tirar marcação, outra pessoa consegue pagar 1.000 euros no advogado, ou 1.500. Isso com o CRP não dá. Mas como é que funciona isto? Qual é a resposta do isto? Não temos. Agora, muitas máfias agora está lá, pagar muitos países, a pessoa está a chegar 1.800, pagar como embaixador, ou BFS, ou como máfia, chegar aqui em Portugal. Como defendemos isto? Muito obrigada. Agora, sim, é preciso nós todos direitos iguais, ou o Constituição portuguesa está a dizer no lei, mas realmente não temos. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa pediu a palavra para que 10 efeito? segundos. Era só para fazer um apelo que reencaminhassem o pedido de audiência ao grupo parlamentar, porque nós não temos nenhum registro do vosso pedido de audiência e, como é óbvio, nós... Que iriam fazer mais tarde. Quando é que enviaram? Já foi há uns meses. Portanto... Há uns meses? Sim. Pronto, mas depois podem fazer esse pedido pessoalmente no fim da audiência, pode falar pessoalmente e esclarecerem, trocarem essas... Pronto, eu queria só agradecer-vos pela importância que tem também para Portugal, pela forma como o associativismo representa 58 associações, e o associativismo é sempre uma forma
voluntária, nobre, de as pessoas se agruparem e no interesse comum e de se entreajudarem-se e cooperarem, portanto, são da máxima importância para um país que se quer humanista. E apelo também que continuem a fazer o vosso trabalho e a vossa tarefa de acolherem e integrarem o melhor que conseguirem e puderem os imigrantes que chegam muitas vezes sem saber uma lei ou uma palavra de português e, portanto, reitero e agradeço por todo o vosso trabalho e reitero aqui que são de extrema importância, pelo menos na minha concepção humanista, as associações são de extrema importância na legalização e no acolhimento de pessoas, principalmente mais frágeis. Muito obrigado pelo vosso trabalho e serão sempre bem-vindos a esta casa. Muito obrigada.